Olá, pessoal! Tá no ar mais um episódio do Passos TV Entrevista. Eu sou a Fran Passos e hoje eu tô aqui no comando com um convidado super especial. Mas antes de apresentar ele para vocês, eu quero explicar aqui que o meu querido amigo Manuel Alves não está aqui hoje na bancada, mas ele está aqui nos bastidores acompanhando tudo. Manda um beijo para vocês. Primeiro eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer aqui ao CDO Travel, é a única agência de brasileiros com um espaço físico em Orlando. Lá eles cuidam de tudo para você, tem roteiro, parques, ingressos, hotéis, tudo que você precisa, eles te dão todo o suporte lá em Orlando. Já são mais de 1.500 famílias atendidas. Então, se você sonha em viver a magia de Orlando, com segurança, tranquilidade, vai de CDO Travel. Também quero agradecer aqui a Compre Barato Utilidades Domésticas, a empresa que acompanha a gente, que acredita aqui no nosso trabalho. Lá você tem pratos, copos, xícaras, é uma loja na Shopee. E para quem gosta aí de Shopee, você compra na Shopee? Minha esposa compra mais. Compra? Então tem cupom de desconto, viu? É só entrar lá na Shopee, na loja da Compre Barato, manda uma mensagem para eles dizendo que você assistiu aqui no nosso programa, que eles vão liberar um cupom de desconto para você, tá bom? E vamos lá, hoje o nosso convidado, né, é um nome mais que especial aqui no esporte. Ele é de São Bernardo do Campo, já competiu nas maiores rampas do mundo, foi destaque no X Games, na Mega Rampa e é conhecido internacionalmente como Doug Fresh. É isso? Fresh. Ele é determinado, talentoso, inspira muita gente e ainda usa o talento dele para espalhar a mensagem de fé e esperança por onde passa. Com vocês, Douglas Oliveira, o Doguete. Seja muito bem-vindo. E aí, Fran, tudo bem? Obrigado aí a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um convite legal, já te conheci você há muito tempo, já também conheci você há muito tempo aí. Então, para mim é um prazer estar podendo aqui somar nesse podcast e poder compartilhar mais da trajetória, onde estou, o que estou fazendo, o que são as mudanças da minha vida e quem sabe a gente pode ajudar mais pessoas, jovens, atletas a conquistar e continuar lutando pelo sonho que não é fácil no Brasil, mas é possível para quem tem fé. É isso mesmo. E aí a gente vai começar conversando um pouquinho aí sobre como foi o começo seu no esporte, né? É um esporte assim que a gente não via muito, né? Ele entrou para Olimpíadas há pouco tempo, Sim, né? 2 Olimpíadas atrás. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente aí como é que você iniciou no esporte. Eu sempre amei esporte. Então, assim, eu gostava de pular em terraço para dar mortal. Eu gostava de andar de skate, eu gostava de jogar futebol. Então, antes do esporte radical, eu joguei bastante futebol, né? E aí eu morei em Minas Gerais dos 10 aos 13 anos. E quando eu voltei para São Paulo, não tinha mais campo. E eu comecei a ver uns carinhas andando de skate, comecei a andar de skate. E aí, do nada, eu tenho um amigo da escola e meu primo andava de BMX. Então, meu primo andava lá no chão com as bikezinhas freestyle. E aí eu vi, legal, peguei a bike do meu irmão maior, troquei para um Aro 20, sem pedir permissão pro meu irmão. E aí eu comecei a andar com meu primo, na escola eu tinha uns amigos que já andavam, e aí começamos a andar. E aí eles me apresentaram pro PlayStation, que tinha um jogo do Matt Hoffman e do Dave Mirra, que quando você passava uma fase, você liberava vídeos. E aí eu comecei a ver os vídeos dos caras fazendo manobra, e eu falei, cara, que maluco isso aí, eu quero isso aí, cara. E aí foi quando que a gente começou a jogar e destravar os vídeos e eu comecei a ver e queria aprender. Só que na minha roda eu era o piorzinho, né? Sempre era mais lento. E aí eu fui treinando na rua, nas lombadas, fazia um monte de terra na frente de casa. E foi indo, até a hora que eu conheci uma pista maior lá no Cerro Rosa da China, ali na Junta. E tinha uns caras que já mandavam ter whip, mortal. Aí eu falava, caraca, que isso? Eu tinha 15 para 16 anos. Comecei tarde no esporte já. E aí foi quando não deu. Aí me apaixonei, aí comecei a conhecer uma galera, comecei a me enturmar, me chamaram para ir para uns eventezinhos, e aí eu comecei a gostar do esporte, e desde aquele dia, cara, eu lembro que, cara, é o que eu gosto. Eu até tinha uns problemas que eu matava a aula de sexta-feira para ir na bicicleta, mas minha mãe me perdoou por isso aí, porque depois eu passei de ano. Mas assim começou a história. E você vinha na pista aqui de São Bernardo treinar? Essa pista, quando eu conheci São Bernardo, eu morava em São Mateus, no Parque São Rafael. Então era mais ou menos 1h30 pedalando, todo dia. Então eu vim conhecer São Bernardo, tanto que o dia de São Bernardo tava lotado na inauguração. Tinha que levantar as bicicletas, que senão não passava. E aí foi quando São Bernardo já era, tipo assim, 4 vezes maior tamanho do que eu andava antes. E aí foi quando que veio a evolução. São Bernardo foi o berço para minha evolução e para a evolução de muitos atletas brasileiros do esporte, do BMX e skate, né?
E desde então aí eu conheci muita gente, conheci pessoas, donos de marca, patrocinadores, pessoas começaram, parece que olhar que eu tinha um desenvolvimento diferente ali, e começaram a me levar para campeonatos mais fortes. E aí foi quando São Bernardo é o berço, onde vem as alturas, vem as manobras, foi ali. E ali também tinha muita competição, né? O Arena Banks também, né? Sim. Ficou muito tempo aqui em São Bernardo, né? O Arena Banks, inclusive, é uma história meio maluca entre eu e o Caio, né? A gente, em São Bernardo, eu já era profissional nessa época e começou a ter muita competição. E o Arena Banks surgiu porque existia uma rincha entre eu e esse atleta, o Caio. O Caio Rabisco? O Caio Rabisco, Conheço. Só que era algo assim, o garoto cresceu comigo, cara. A gente era amigo, ele cresceu comigo, eu dava peça pra ele, no campeonato ele pegava minhas premiação, ele andava na minha bicicleta, eu pagava lanche pra ele. Só que aí chegou uma época que ele, não sei o que deu nele na cabeça, que ele virou louco, começou a subir pra cabeça, eu não sei. Mas era moleque. E aí eu fazia uma manobra no Tribanks, ele ia querer fazer outra mais alta. Aí eu fazia uma mais alta, e aí ele começava a brigar, e nós começávamos a brigar. Aí um amigo nosso falou assim, vocês estão brigando? Desce os dois aí no bowl aí, só sai um só. Vamos brigar na pista. É um Arena Banks. Aí virou o campeonato, Arena Banks, que entra dois e sai um. E hoje é o campeonato aí que mais bomba aí do BMX no Brasil. Bacana, né? Eu acompanhei alguns Arena Banks aí, né? E eu e o Caio hoje, nós somos irmãos, tá? Só pra deixar. Crescemos, outra vibe, nós somos irmãos. O Caio tá lá na China, a gente se ajuda, a gente anda de bike junto. Então hoje em dia. Inclusive, tô esperando o Caio aqui também, aí, né? Ó, pra dar uma entrevista aqui pra gente. Vai, pega um avião no Xinchonchon pra achar. Tá falando chinês lá. Você sabe que tem uma história bacana do Caio, que ele também foi um dos precursores para trazer um centro de BMX aqui para São Bernardo, né? Sim. Eu e o Caio, na real, a gente teve essa luta, né? O centro de treinamento lá de São Bernardo, o CT, tinha já antigamente, na época do Reginaldo, Pedro, o Helder Zucatelli. Então eles já tinham uma escolinha, Juca Favela, que é das antigas também. E aí morreu essa ideia. E aí eu e o Caio, porque a gente ia pra fora do Brasil pra treinar, a gente gastava muito dinheiro. Ia pro Udor Camp, que é o maior centro de treinamento de esportes radical do mundo. Só que voltava pro Brasil e não tinha onde treinar. Então a gente falou assim, cara, se a gente não fizer um centro de treinamento, a gente não tem mais geração, a gente não tem mais molecada nova andando. Então a gente percebeu que tava faltando um apoio. Foi quando que a gente teve essa ideia de projetar esse projeto para São Bernardo. Uma luta de pelo menos uns 10 anos, eu acho, para conseguir o espaço, para montar uma história. E aí, graças a Deus, o secretário que teve lá, o Alex, ele abraçou a ideia e a gente montou nosso centro de treinamento aqui em São Paulo. Foi em 2018, Sim, né? Cara, nossa. Não, inclusive, eu acompanhei a parte do centro de treinamento, né? E o que foi muito legal, assim, é que a gente viu os atletas pegando na massa mesmo, né? Eu fui lá várias vezes quando estavam montando o centro de treinamento. Tinha o pessoal da prefeitura trabalhando, tinha os atletas, você, o Caio, tava todo mundo lá ajudando mesmo, né? Pra fazer a pista. Então foi um trabalho em conjunto, né? Foi, porque era um sonho. Então a gente nada melhor do que você pôr a mão na massa. E a gente tem um conhecimento sobre montagem de pista, ângulo, então nós como atletas profissionais, a gente não simplesmente pode deixar na mão de uma construtora, porque senão, às vezes, não porque eles não têm conhecimento, mas a gente sabe ali o grau, quando vai ser, o que tem que ser. Então se saiu fora do eixo um pouquinho, a gente muda todo o cenário. Então foi legal estar ali participando com a molecada, montando as rampas, carregando madeira, o processo ali, se sujando mesmo, mão na massa. E, cara, hoje, graças a Deus, assim, o Centro de São Bernardo, ele é referência, assim, latino-americano. Então, assim, América Latina, o Centro de São Bernardo é um dos maiores que tem. Então, tanto que hoje tem gente que vem pra cá. Ainda, né? Dá pra treinar com chuva, com frio, com tudo. Com certeza. Inclusive, hoje tem uma argentina que veio pra cá porque lá fora não tem na Argentina. Então, ela veio pro Brasil, tá aqui, vai passar uma temporada pra treinar. Então, a gente tem gente vindo do Chile direto, gente vindo da Colômbia, gente vindo de vários lugares do país pra vir andar com a gente aqui, porque é um centro de treinamento de reconhecimento, né? E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua transição aí pro profissional. Né? Que a gente sabe a dificuldade de conseguir patrocínio, de conseguir ir nas competições e tudo, até você conseguir ranquear para ir para um profissional. Eu lembro que eu estava numa competição em Joinville, eu era amador. E aí ouviram os papinhos. Aí, vai andar na amador não, né, Papa Prêmio? Vai Papa Prêmio. Eu falei, não, mas por que Papa Prêmio? Ah, porque seu nível. Eu falei, então, mas não é que o meu nível tá profissional. É que eu estou treinando. Então você tá querendo me punir porque os outros amadores não estão treinando? Não faz sentido nenhum. Eu já estava ganhando várias competições, mas não é porque eu era muito melhor que os caras. Não era, a diferença não era muito grande. É que eu estava treinando de verdade. Eu treinava todo dia. Você é focado assim no treino. Então, assim, enfim, me expulsaram do amador.
Fui na profissional e aí foi só puxa. Perdi muitas competições, passei pra final. Foi aí quando virou uma chave. Eu falei, cara, agora eu não tô brincando mais com criança. Eu tô brincando com gente grande. Então, ou me dedico de verdade, ou não vai dar certo. Aí aí eu comecei a treinar de verdade. Olhar vídeos de atletas profissionais, manobras que eu nem imaginava fazer. E foi um trabalho duro, tanto preparo físico, mental. Então, assim, não foi só simplesmente fazer manobras. Eu tive que entrar num estado mental, de controle mental, que eu nunca tinha entrado na minha vida. Não, até para controle mental eu fico pensando assim, porque eu tive lá já no seu treinamento e tal. Gente, aquelas rampas é muito alto. É só de chegar ali perto. Quem tem medo de altura, né? No vídeo não dá pra perceber que é tão alto. Mas é e muito. esse menino, ele vai muito alto. Vai muito alto. E detalhe, não tem nenhuma rede lá embaixo, nada para amortecer a queda, nada. Exato. Né? Como que você trabalha isso na mente, né? Que é assim, a questão da coragem, né? E assim, a queda faz parte também do esporte, né? Como que você trabalha isso? Por exemplo, eu já caí. Eu sei que se eu fizer aqui 1 centímetro fora do que eu tenho planejado aqui, eu posso me machucar. Como que você trabalha isso na mente? Antes de começar a entender que eu precisava trabalhar minha mente, eu tive que cair muito. Então, com 18 anos eu quebrei a coluna. Eu caí do vertical de 4 metros de altura no chão sentado. Fraturei a terceira vértebra lombar e comprimi ela. Eu fraturei punho, fraturei dedo, fraturei em vários ossos para entender que ou eu aprendo a cair e crio uma forja na minha mente, ou as coisas não dão certo. Então eu comecei... Algo que foi até engraçado, porque eu comecei eu mesmo com essa ideia de visualização. E eu não tinha conhecimento de ler nada, não falava inglês ainda. Então, assim, eu comecei um processo de visualização. Eu visualizava eu sem dor, eu visualizava eu de olho fechado mesmo, visualizava eu com confiança, eu terminando a manobra. E foi quando eu comecei a ter menos quedas. Então, eu comecei a praticar minha mente. É como se eu estivesse indo pra pista fisicamente, só que mental. Colocava equipamento, fechava o olho, colocava equipamento, ia pra pista, fazia todas as manobras, comemorava, acertei a manobra. E aí, quando eu ia treinar fisicamente mesmo, a adrenalina não subia tanto, eu tinha mais controle da minha bike. Eu, caraca, os caras, você tá treinando escondido? Eu falei, não, pô, é que eu tava vendo uns vídeos ali, visualizando. Nada a ver. Eu falei, é sério, ninguém acreditava em mim. E aí eu fui estudando sobre isso. Depois que eu aprendi inglês, eu comecei a estudar sobre isso, porque geralmente os estudos científicos são em inglês, né? E aí eu falei, caraca, eu já fazia algo que é um estudo científico que funciona. Então você fazia isso por instinto, assim? Por instinto. Ninguém te... Não, porque eu falava, cara, o que acontece? Quando você vai fazer uma manobra nova, você sente uma... Aí você fala que é medo. Não é medo, porque se você tivesse medo, você nem subia naquela rampa. Eu falo que é adrenalina. Porque o medo, ele é uma proteção, mas quando você tá pulando a rampa, não é medo, a adrenalina ela sobe demais. Então, quando ela sobe, você não consegue controlar seu corpo. Então, o meu propósito foi controlar a adrenalina. Então, eu praticamente fazia minha mente mapear a situação antes, então era quando eu acordava e quando eu dormia, fazia essa mapeação. Quando eu ia pra pista, parece que eu já estava lá. Eu estava fazendo aquilo muitas vezes, então aquela adrenalina ela não subia. E eu conseguia ter o controle total do que eu estava fazendo, tanto mental quanto fisicamente. E então, assim, era algo que já começou a fazer rotina. E isso foi... Hoje que eu tenho, hoje eu dou aula, hoje eu dou mentoria para essa molecada, então hoje eu ensino eles, né? E isso ajuda eles também a ter um gatilho. Então eu tenho um gatilho, eu lembro de uma emoção mais forte da minha vida. Isso me traz uma energia muito forte para fazer uma manobra nova, um campeonato. Então é algo que funciona e tem livros sobre isso. Hoje eu leio bastante coisa sobre isso. Tem método de José Silva, que você consegue entrar no seu subconsciente e controlá-lo. Então são coisas assim que você aprender quem você é, conhecer quem você é. Isso ajudou muito no esporte. Então, aí, lógico, o preparo físico veio em seguida, com controle mental, entender... Pô, às vezes eu machucava, uma dor insuportável. Hoje eu machuco, já não sinto dor. Eu consigo controlar minha dor, sem tomar medicamento. Eu já prefiro não tomar medicamento de dor. É bom, mas é ruim porque quando eu machuco de verdade, eu chego no hospital... Oi, o que aconteceu? Eu fraturei o espaço no braço. Como assim? Ninguém dá bola. Então eu tive que começar a ver umas estratégias para melhorar, mas é algo surreal quando a gente entende como o corpo humano é poderoso e pode fazer corpo humano. Eu vi uma entrevista que você deu, que você falou que foi para uma competição uma vez e teve que voltar chupando chocolate no ônibus. Conta pra gente o que aconteceu lá. Dá pra ver aqui na câmera, aqui, ó. Eu tenho um corte aqui, ó. Eu tomei 4 pontos de dente, interno e externo. Eu fui pra Chapecó de ônibus, 19 horas. Nunca mais esqueceu de Chapecó. Nunca mais. Ficou marcado na minha pele. E eu tava sem grana. Eu acho que eu tinha R$50 e umas bolachas na bolsa. Mas eu tinha um sonho, que era aí. Eu tinha passagem de ida e volta.
R$ 50 e 12 bolachas na bolsa. E sozinho? E fui. Aí chego lá, participei de uma competição de terra, né? E aí eu fui fazer um mortal pra frente. E a recepção, eu passei ela. Então eu caí no reto. E aí o guidão bateu aqui no meu queixo. Eu cortei aqui, ó. Aí amoleceu meus dentes, tudo. E aí eu tive que voltar 18 horas no ônibus. Como não tinha grana, eu tinha acho que 3, 4 reais na época. Comprei um chocolatezinho e fui chupando. Porque aí me falava que ele glicose e ela vai me sustentar. Aí ficava com os dentes mole lá, chupando chocolate. Mas foi uma luta. É coisas que ninguém entende. Às vezes as pessoas, você tá aí onde você tá, é fácil pra você. Meu amigo. Ninguém sabe, É fácil, né, hoje, mas pra mim entender e saber o que eu sei hoje, eu passei poucas e boas. Essa é a história mais leve que você tá falando, é essa aí. Aí teve histórias que assim, de eu ir sem dinheiro pra voltar. Mas eu fui na fé, louco. E nessa época os prêmios eram em dinheiro já ou não? Na Amador, nunca foi dinheiro, sempre foi premiação em produto. Então, assim, eu ganhava muita peça. Isso ajudava financeiramente bastante, porque eram peças importadas, roupa. Então, eu vendia, né? Dava o meu jeito. No profissional, sim, sempre tem uma grana. Só que o profissional só dinheiro. Então, se você não tá entre os 3, você não ganha nada. Então, no começo, eu não ganhava nada, porque era difícil estar entre os 3. Mas depois, com o tempo passando, eu fui conseguindo ganhar uma grana ali. Mas o que eu fazia eu sempre trabalhava, né? Então eu trabalhava, juntava meu dinheiro para os campeonatos. Eu sempre dei meu jeito, né? Fazia minhas rifas e tal. E no Brasil, como não era um esporte olímpico ainda tinha um pouco de se vandalizado, vamos dizer assim. Então demorou para conseguir. Se eu não me engano, depois de 7 anos de esporte que eu consegui meu primeiro patrocínio. Ah, é? Então demorou. Eu tinha apoio de uma loja distribuidora que dava peça, eu tinha apoio de um bar, era Açaí Bar, que me dava apoio na época, era um açaí. Eu tinha apoio de um cara de tatuagem, um apoio de um cara de roupa. Então a gente ia se ajudando. Aí tinha competição, que você pode me ajudar aqui. Então na época era bem amador, assim. A ideia profissional era forte, mas o trabalho era bem amador ainda. E hoje você tem a Bioleve, né? Graças até deixamos aqui o patrocínio. Já tá comigo já há uns 8, 9 anos já. Faz tempo já. Então, a Bioleve, pra você ter uma ideia, demorou 1 ano pra gente conversando, trabalhando, assim, porque eu não tinha conhecimento, né? Então eu tinha que aprender. Os meus patrocinadores da Dream BMX, que é da bike, eu ia fazer reunião com eles. E aí, eu quero ir pros Estados Unidos e tal. Ele ouvia, nossa, que legal, Douglas, que legal e tal. Eu, mó empolgado, né? E aí? Eu falei, o quê? Tá, quanto vai custar? Qual que é o aeroporto que você vai sair? Então. Onde você vai ficar? Eu não sei. Eu falei, então, pra mim só são 10 vans. E eles faziam aquilo pra mim treinar. Douglas, eu quero que você precisa fazer o seguinte, você precisa saber, tem visto, não tem visto, precisa do visto, passaporte, quanto custa a passagem? Eu preciso disso detalhado. Detalha pra mim numa apresentação, a gente conversa. Aí eu voltava com a apresentação. Aí lá de novo, mó feliz. Mas e aí, quando você vai voltar? E se acontece alguma coisa? E se você se machuca? Você não fala inglês? Caraca. Tomava outra. Aí agora preciso aprender inglês. Então assim, eu fui aprendendo assim, cara, na porrada, mas com pessoas que tinham conhecimento e queriam me ajudar. E o André e Marcelo, que é o dono da Dream BMX, a Dream Bike, ela faz triciclos para pessoas especiais, né? Eles são pioneiros no BMX Brasil. Eles ajudaram atletas a viajar o mundo, eles conhecem muita gente. Então eu falo que eles são o coração do BMX, porque sem eles nada poderia ter acontecido aqui. E, cara, eles são meus padrinhos. Tanto são padrinhos de casamento também. Padrinhos do Bike são meus padrinhos de casamento. E, cara, esses caras eu devo muito a eles, porque onde eles me colocaram é brincadeira. Eu fui para os Estados Unidos uma vez, sem falar inglês. Eu só sabia que alguém ia me buscar lá no aeroporto. Eu não sabia nada. Eles me colocaram lá no contato de graça. Eu fiquei treinando 3 meses lá no centro de treinamento. E foi de lá que eu comecei a entender. Aí eu passei fome. Falei, agora eu preciso aprender inglês. Aí eu aprendi inglês. O inglês você aprendeu lá na raça? Não, eu voltei pro Brasil e aprendi na raça aqui. 4 meses eu aprendi inglês. Segunda a segunda eu estudava. De manhã quando eu acordava e à noite antes de dormir. Eu juntava o consciente. Então eu falei assim, eu vou estudar antes de dormir, por quê? Eu não tenho nada pra fazer depois. Então eu acredito que o meu consciente vai gravar. E quando eu acordava, eu não tinha pensando em nada. Então era de manhã quando eu acordava e à noite antes de dormir. E 4 meses, cara. Aí um dia eu tava vendo uma música em inglês, fiz assim, ó, virou um clique. Aí eu, oxi. Aí eu entendi. Entendeu? Aí foi só trabalhar em vocabulário e tudo, mas depois as coisas aconteceram. Nessa época você já estava treinando pro X Game? Ou Nessa veio depois? época, 2013... Que 2011 eu fui pra Mega Rampa no Sambódromo de São Paulo. 2011, desculpa. Tá. E aí foi quando
Eu consegui entrar na competição, ganhei um recorde de maior altura lá. E aí... Quem é esse? Esse é o Doug Fresh, esse é o Douglas. Aí fui conhecido. 2012, teve a competição da Mega Rampa no Rio de Janeiro. Só que eu já era atleta da Mega Rampa. Fui, já com mais estrutura mental, tava treinando na academia, bati o meu recorde. Gente, o recorde é assim, 6, 7 metros. 7 metros de altura, acima de uma rampa de 8,5 metros. Não, eu fico imaginando. Imagina você subir com uma bicicleta, 7 metros de altura, sem ter nada embaixo. Não. Tem a rampa, mas se errar ela, você... não tem outra coisa a ser caixão, né? Então, assim, é um esporte... Pra você que não sabe, a mega rampa é aquela que o Bob Burnquist anda, que é o Big Air do X Games, né? Aquela rampa gigante que tem os atletas brasileiros que competem. A gente tem a imagem aqui de uma mega rampa Sim, também, de uma temos, competição andando. nos Estados Unidos. Pode pôr pra gente? Que é de baixo ali. É de baixo. Essa daqui. Outra. Isso. Isso aí foi em Sydney, Austrália. Eu tinha 27 anos. E essa rampa também era... Essa é a mega rampa. Essa aí é a full time. Essa aí é onde que, se você não sair certo, você não volta pra casa, não. E o que passa na sua cabeça nesse momento, assim? É muita adrenalina. Então, o meu tempo inteiro eu tô falando comigo, pra mim, baixa adrenalina. Porque é muita velocidade. Ali é 70 por hora que já pega já. É muito rápido. Eu dei um backflip, girei o quadro da bicicleta. E aí é o quarter que é o que sobe a altura, né? Que aí que se você errar... Aí que é o medo de todo atleta. É o quarterzão lá. Porque se você errar, você não tem um parâmetro de visão. Você pode cair no chão. Se você passar isso aqui, ó, você cai no chão. Não tem... Tem que ser perfeito. Não tem, assim, margem pra erro, né? Que aí você pega a velocidade e vai pro... Aí que é onde eu subi a altura do recorde. Então você não pode cair muito pra baixo, senão você não aguenta. É muita pressão. E é muito rápido, então... E aí essa mega rampa já te deu uma visibilidade maior. Daí muito maior. Tanto que pra mim voltar pras rampas menores foi uma dificuldade, porque a sua percepção, ela muda, né? Aí, só que foi legal que, caraca, eu já subi de nível em rampas de altura. Então já, opa, melhorou. Essa aqui foi outra competição? Essa é X Games em Minneapolis, vertical, né? Quando eu comecei a competir vertical, não tinha mais brasileiro competindo nessa... Mas muitos anos. E eu consegui uma vaga, eles não sabiam que eu andava de vertical. Aí eu mostrei pra eles que eu andava e... Aí foi quando eu consegui ganhar as oportunidades e... X Games de vertical eu corri por um tempo. Aí eu corria mega rampa, Big Air e vertical. Então eu tinha 2 competições. E aí era uma luta, eu andava com os 10 melhores do mundo aí, né? O único brasileiro? O único brasileiro. Do BMX era o único. E ainda não surgiu alguém pra bater esses teus recordes brasileiros, né? Não existe. Quem sabe tá lá no centro de treinamento? Sabe, nosso sonho. O Gustavo tá pra ir pro X Games. Então, assim, o Gustavo é a sementinha aí que a gente acredita que tá levando o nome do Brasil aí o mundo afora, né? Mas muito legal. E agora, quais são os seus planos aí para as próximas competições? Bom, agora com o cenário olímpico mudou muito, né? Porque agora é um cenário olímpico de ranking, então pontos. Então tem Campeonato Brasileiro chegando em junho, vale pontos, somatória de pontos. Aí tem C1, que é Copa Internacional, vale pontos. Então, assim, eu tô na fé, vou competir essas competições. Eu falo pros meus amigos, né? Eu já fiz tudo que eu queria. Já realizei todos os meus sonhos. E agora eu tô no lucro. Então o que eu puder fazer é pra edificar ali o reino e mostrar pra galera que eu tô na pegada. Então não dorme não que eu tô passando ainda. E é isso, cara. Assim, o meu propósito hoje é estar nas competições. Não só pela competição, mas em si pra dar uma força pra molecada. Porque, querendo ou não, eu percebo que hoje a molecada do esporte, elas estão um pouco perdidas em relação a psicológico. Então eu tento sempre dar uma base ali emocional pra eles, sempre estar ali, eu tô ali orando nos bastidores. No último campeonato que teve no Brasileiro ano passado, no Paraná, muito atleta vinha chorar comigo nos bastidores. Emocionado, tá em pânico, calma, a gente conversava, orava e o moleque ia bem. Então assim, eu percebi que Deus me colocou de volta nas competições pra ser uma base não só de referência no esporte, mas uma base emocional ali. Porque eu aprendi a lidar com a pressão. Mas eu não posso esperar que todos aprendam de uma hora para outra. Foram anos, estou 20 anos já no esporte.
Eu queria falar sobre isso também, né? Eu sei que você é uma pessoa que tem muita fé. Sim, né? muita. E eu vi você falando numa outra entrevista que teve um momento da tua carreira aí que foi um divisor de águas, Sim. né? Que foi quando você teve um acidente, né? Numa rampa e você se machucou muito e aí você teve aí uma experiência com Deus, né? Sim. Dá pra assim dizer. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Eu até acho, não sei, depois você põe o vídeo, eu mandei pra você o vídeo. Tenho, coloca. Bom, vamos lá. Eu tive um episódio, cara, que muita gente não sabe. Eu costumo falar pouco isso na mídia social porque eu preciso falar até mais, eu acho. Eu falei em podcasts, mas eu preciso falar mais. Eu tive um pico de suicídio, na real, na auge da minha carreira. Porque meu sonho quando moleque era o seguinte: eu falava assim, eu sabia que existia um criador, um Deus. Só que eu não tinha conhecimento nenhum sobre nada, base religiosa, não tinha nada. Não foi criado em igreja, nada? Não, minha mãe era católica, mas tipo assim, nunca tive conhecimento de nada. Sabia que era Maria, que era Deus, mas Jesus, eu não sabia de nada. Era um leigo. Só que eu falava assim, eu sabia que tinha um criador. Pra mim não, não tem como nada explodir e virar tudo. Pra mim era básico, a matemática não funciona. Então assim, aí eu falava assim, Deus, deixa eu dar certo na vida pra ajudar minha família e meus amigos. Porque minha casa brigaria, o pai e minha mãe não dava, às vezes brigava muito, meus irmãos com coisa errada. Então eu falava pra Deus, deixa eu dar certo na vida pra ajudar minha família e meus amigos. Então minha primeira oração com Deus, sincera, foi pra me ajudar minha família e meus amigos. Não foi nem pra mim. E desde então, tudo que eu falava, que eu pedia, acontecia. Só que eu não tinha noção do que eu estava falando, do que estava acontecendo. E o que eu tinha orado estava se acontecendo na minha vida. Conquistei o esporte, viajei o mundo, pedi pra Deus. Falo inglês, competi os melhores campeonatos, ganhei muito dinheiro com o esporte, andei com os melhores atletas do mundo. Fiz show com o Tony Hawk, Bob Burnquist, Sandro Dias, os ícones do skate, da bike, todos os Dave Mias, Matt Hoffman, os caras que eu vi na TV, eu conheço os caras. Então o Matt Hoffman é meu amigo. E é o cara que eu vi no videogame. Ele é o ícone do BMX mundial. E eu, caraca, mano, eu comecei a cair na real. Que eu falei, cara, que eu falava isso nos vídeos. Eu tenho um vídeo que eu gravei com o Evandro Índio, da SP Hawks, que ele perguntou pra mim assim, da onde você vai querer estar daqui 5 anos? Eu falei, eu vou estar no Mundial, no X Games, eu vou mostrar pra galera que eu tenho potencial. Mas eu não tinha tênis, dinheiro, não falava nem português direito. Minha bike era velha. Só que, meu, eu já projetava isso. Já tinha essa visão. 5 anos depois, literalmente, eu estava no Mundial de Londres. Fiquei em terceiro. 5 anos depois, eu estava no X Games. Então, tipo assim, aí eu comecei a cair na real. Conquistei tudo, ajudei minha família financeiramente, meus amigos, às vezes pagava passagem pra um amigo pra fora comigo, comprava bike pro outro. Então, assim, eu sempre fiz o que eu orei lá atrás. Só que aí chegou um tempo que eu percebi o seguinte, que eu tava infeliz. Aí eu falei, meu, conquistei tudo que eu queria em vão? Aí eu falei, nossa, aí veio... eu caí na real, falei, meu, tudo que eu fiz foi em vão. E aí foi quando eu vi que o esporte em si não era propósito. E aí foi quando que eu tive esse pico de... Aí eu ouvi alguém falando no meu ouvido, falou, se mata, acaba sua vida, acabou seu problema. Aí eu tentei, mas assim, com a minha moto, mas antes de eu tentar jogar minha moto no rio, eu ouvi uma voz, falou, você não quer se matar? Aí eu parei minha moto, comecei a chorar. E eu ouvi aquela voz e falei assim, meu, você não tem tudo que você sempre quis? A conta tá cheia, tá ajudando seus amigos, sua família. O que tá faltando? Foi aí que eu caí na real. Eu falei, mano, tem alguma coisa espiritual me controlando. E aí, eu sempre fui radical. Eu sempre fui busca, mano. Enquanto eu não entender, eu não parava. Era uma luta sem fim. Manobra, enquanto eu não entendia como é que faz o guidão, como é que gira, como é que pega pra aperfeiçoar, eu não paro. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E eu não acreditava nisso. Por quê? Me prometiam, falavam tanto, você vai ganhar patrocínio, você vai ser não sei quem. E eu falava, tá bom. E ninguém nunca me dava nada. As pessoas falavam e não me ajudavam com nada. Tipo assim, é igual a Bíblia fala sobre a fé, a obra é morta. Se eu falar pro amigo, tá com frio? Deus vai te dar uma blusa. Não, tira sua blusa e dá pro cara. Você tá com fome? Dá um pão pra ele. Sem a obra é morta. Então os caras só falavam de fé, mas ninguém me ajudava com nada. E aí foi a minha busca, cara. Foram 8 anos buscando esse espiritual, quem que é? Qual que é essa parada? Preencher esse vazio, né? Eu falei, cara, eu não posso. Só que aí eu continuei. Só que eu continuei com a bike e buscando. Então eu fui, cara, eu conheci sobre espiritismo, eu sei um pouco sobre mormonismo, eu sei um pouco sobre o Alcorão, sobre Maomé. Então assim, eu fui estudando. E aí nada me completava. Aí cheguei na Bíblia.
Que meu irmão era religioso, só que meu irmão era religioso maluco. Então, falava, você é louco. Eu xingava os caras, você é louco, dando dinheiro pra igreja. Eu xingava meu irmão, falava um monte pra ele. Mano, esse cara é louco, mano, esses caras aí. Porque eu não tinha referência de alguém assim, era o meu irmão. Só que eu ficava bitolado, porque eu escutava coisas. E aí, cara, 8 anos depois eu estava no Texas. Já estava tendo conhecimento das coisas do reino através da palavra da Bíblia. Mas ainda um pé lá nas minhas coisas errada, não mudava. Sempre tive minha essência, minha pessoa, sempre ajudei as pessoas, sempre fiz o bem o máximo que eu podia. E aí eu tive esse acidente lá no Texas, na maior feira que tem no Texas, mais de 1 milhão de pessoas. Eu tirei meu visto de atleta, gastei 20 mil reais, fui pra lá, e esses 20 mil reais eu ia fazer brincando, assim, 20 dias eu ia fazer esses 20 mil reais. Um dia antes eu fui fazer uma manobra, que era uma rampa aqui e outra aqui fora, e não tinha o teto na rampa. Eu tinha que pular aqui, de ponta cabeça, e cair aqui. O cara me passou como é que fazia. Antes de eu descer a rampa, eu ouvi uma voz de novo. Não faz. Aquela mesma voz que lá falou que eu não queria me matar. Não vai. Aí eu falei, não. Eu achava que era meu consciente, minha intuição. Eu falei, não, eu sei fazer, ué. É só ir fazer. Aí eu fui pra descer a rampa de novo. Falou assim, não vai. Eu falei, não, como não? Eu sou profissional. Eu sei o que eu tô fazendo. Aí falou assim, ó. Se você for, suas escolhas, suas consequências. Desci. Quando eu subi na rampa que eu dei um mortal, eu não vi mais nada. Apagou. Eu falei, Deus, me segura. Eu caí de acho que uns 4 metros de altura de costa no chão. Aí já não se mexia mais nada. E aí eu fiquei desesperado, porque eu tava sem grana, só tinha meu visto, eu achei que ia fazer meu dinheiro de volta. Não mexia as pernas, não mexia os braços, tava travado, coluna travada, dor insuportável. Eu nunca senti uma dor tão insuportável na minha vida. Me levaram pra um hotel e eu desesperado. Longe de casa, de família, de todo mundo, né? E não podia ir pro hospital, porque não tinha dinheiro. Quer pro hospital? Não tinha plano de saúde? Não tinha nada. Porque foi uma época que eu gastei muito dinheiro pra investir no meu visto. Então eu fui, tipo assim, eu acho que foi o único ano que eu fui sem o meu seguro de viagem. Eu falei, não chama ambulância. Porque eu sei que a ambulância é R$1.000, $1.000 só pra lá ir te buscar. Fui pro hotel, pro Airbnb. E esse dia, cara, ninguém me ajudou. Os caras viram sofrendo, me rastejando, ninguém me ajudou. Eu falei, mano, não é possível que esses caras estão vendo morrendo, não querem me ajudar. E aí eu comecei a entender. Minhas escolhas, suas consequências. Suas escolhas, suas consequências. Resumindo, naquela noite eu sabia que se eu não tivesse uma cura divina ali, pra mim já era. Porque a dor do esporte, quando você cai hoje, amanhã ela duplica. Ela dobra. Então o que eu tava sentindo hoje, amanhã, ia dobrar aquela dor. E no desespero, no meu quarto, eu comecei a chorar e clamei a Deus. Falei, Senhor, é o seguinte. Hoje, ou você vem e me cura, porque não tem mais médico pra me ajudar, não tem mais remédio pra me ajudar, não tem mais ninguém. Hoje eu entendo que só um milagre mesmo pra mim voltar a andar. E eu orei, falei assim, a Bíblia fala sobre uma passagem que assim, toda árvore cortada, ao cheiro das águas ela brotará. Isso como se fosse um ser humano, a árvore. E eu, na fé, eu falei assim, ao cheiro das águas eu vou ser curado. E falei, se o Senhor me curar, eu prometo que eu vou te seguir de verdade agora. Fui dormir, no dia seguinte eu acordei, cara. Pus o pé no chão. Não tinha mais dor? Mais dor, zero. Aí eu chorava. Foi curado. Fui pro show, pro evento. O cara me levou de moto, fui pro evento, cheguei lá. Cheguei andando. O meu chefe falou, ô Doug, chama um substituto já, vai te substituir você. Eu falei, não, eu vou andar. Não, mas você não tá conseguindo nem andar. Eu falei, você não tá vendo eu andando, não? Aí ele olhou, todo mundo olhou pra mim assim, nossa, é verdade. Eu falei, aconteceu assim, assim, assado, e todo mundo não entendeu nada. Peguei minha bike e fiz o show normal. E aí fiz 20 dias, todo dia. Recuperei todo o meu dinheiro de volta. Comecei a buscar mais a palavra, aplicá-la mais. 3 meses depois eu tive o meu batismo, né? E aí foi quando a visão espiritual abriu. Foi quando eu entendi que o meu irmão estava errado em algumas situações. Mas o errado não era o que ele seguia, era ele que estava sendo hipócrita. As pessoas que queriam mostrar a verdade espiritual, elas estavam mostrando uma visão errada. E aí foi quando eu entendi que é fazer e não falar. Falar é em vão. Falar, eu posso falar o que eu quiser aqui. Mas fazer, você sabe quem é. Quem te ajuda, você sabe quem é. Quem dá a mão, você sabe quem que é. E aí foi quando a minha fé, assim, cara, eu achei a paz. Aquela paz que eu procurei 8 anos, eu encontrei ela. E eu tava fissurado, cara. Eu fiquei tanto que, assim, pra mim foi tão bom, porque eu fui curado fisicamente, mentalmente. Eu comecei a entender o propósito. A baia que me deu propósito. Porque agora eu entendi. Eu posso usar o esporte com propósito. Eu posso atingir mais jovens. Eu posso simplesmente
É aproveitar o que eu tenho, a minha experiência e trazer isso no formato que eu posso ajudar as pessoas. Inclusive, você já tem feito isso, né? Eu vi uma viagem para a África, que você fez uma viagem missionária, né? Sim. Que você usa o esporte, né? Para atrair os jovens, né? Para falar da palavra de Deus. Exato. Então, assim, isso foi legal, porque isso foi profetizado pra mim nos Estados Unidos, quando eu fui pra lá. Um garoto, do nada, veio e falou assim, cara, eu vejo você, um monte de crianças ao seu redor, mas é milhares de crianças ao seu redor. E você falando de BMX, você dando aula, Eu falei, nossa, que loucura, né? Eu não acreditava muito nessas coisas, eu tava novo na fé ainda, né? E aí eu fui pra África e quando eu cheguei na África, aí você, a tatuagem, cabelo molinho, com a bike. Quando eu cheguei na África, milhares de crianças ao meu redor, aí eu lembrei, cara, aquele cara falou sobre isso. Inclusive, a gente tem foto, vídeo, tudo, depois a gente vai mostrar pra vocês. Eles. E na África, cara, foi tipo assim, eu chorava todo dia lá. A primeira vez eu fiquei 15 dias. Eu pedia perdão pra Deus. Eu falava, Senhor, eu não mereço nada. Eu mereço estar na terra. Porque eu sou rico e não sabia. Não sou rico financeiramente, eu sou rico e não sabia. E às vezes reclamando de coisas que eu não devo. E aqui, esses molequinhos aí, ó, essas crianças, às vezes comendo uma vez por dia, não tem roupa, sujo, sem água pra beber, às vezes, um sorriso estralando no rosto, só porque eu tô ali, brincando na terra. Todo dia eu chorava, cara. Todo dia era motivo. Eu me arrependia das coisas que eu reclamava, que eu murmurava. E aí eu comecei a entender, assim, agora eu tô no lugar certo. E aí eu comecei a prospectar essa parte de missão, prospectar essa parte do evangelho, porque eu entendi o que é o evangelho. A gente tem que entender, eu falo para meus amigos que é evangelista, a gente tem que entender quem é Cristo. Quando a gente vai falar de Jesus, quando eu for falar de Jesus para alguém, eu converso com a pessoa o seguinte, vamos ter uma conversa teológica, religiosa, de Cristo, ou vamos ter uma conversa de moralidade? Se o problema for moralidade, a gente não precisa falar mais nada. Moralidade é, você não quer parar de fazer suas coisas, tá tudo bem. Agora eu consigo te provar para você que Cristo, ele existiu. Cristo não era cristão, ele era judeu. Cristo não era branquelo. Aonde ele nasceu lá não era. Então, Cristo não era pobre, ele era rico, ele decidiu virar pobre. Então você começa a entender a história, né? Como que ela é. Cristo, ele veio em humildade e se rendeu, né? E aquela coisa, que a experiência é real. É né? real. Não é uma coisa assim que a gente escuta só de ouvir falar, de livro e tudo. Você sabe que Jesus é real, né? Você vai pra África, o cristianismo nunca foi uma religião europeia, de branco. A Bíblia da Etiópia era a primeira. Então, assim, você começa a entender a história. O cristianismo é uma religião africana. É uma religião dos caras, entendeu? É, tipo assim, é muito mais. Se você vai lá na África, lá, sabe como ele se apresenta? Aqui, como você se apresenta? Oi, sou o Douglas, eu sou atleta de BMX. Lá, oi, eu sou o Douglas, eu sou nascido em Cristo. O maior ouro que eles têm é falar que eles são nascidos em Cristo. I'm a born again. Isso aí, não aqui, ó. E eu, Senhor, mano. E eu aprendendo. Eu fui lá achando que ia dar, eu só recebi. Sabe? Então, assim, ver os obreiros trabalhando na obra, assim, na fé. Acabou a escolinha, eles oferecem comida pra gente. Arroz, eu ouvi falar repolho. Isso também, né? Que eles trazem o que eles têm de melhor em casa, né? Se eles têm em casa lá uma fruta, tem um abacaxi, eles trazem o abacaxi. E é desonra você não receber, você não pode. Não pode. É a maior desonra eles oferecerem comida pra você e você não receber. Eu orava, Senhor, por causa da água a gente era proibido de tomar água lá. Por causa a bactéria é diferente, né? Então, assim, mas eu falava, Senhor, abençoa esse alimento, porque a sua palavra fala, isso aqui é digno. E aí quebrou todo aquele paradigma religioso. Eu não sigo religião, eu sigo Cristo. Quando eu falo, mas que religião? Eu falei, nenhuma. Eu entendo o que é o que Cristo, o princípio de Cristo. Então, assim, cara, fica uma briga hoje de, o que você falou, isso aqui? Falou, irmão, faz o seu, cara. Quando alguém te perguntar, você responde. A obra não é feita apenas de palavra, ela é feita de ações. A maioria das vezes que eu tô pregando o evangelho, eu prego com ações. Quando eu tô indo pra igreja, ver um carro parado, eu vou lá, irmão, tá precisando de alguma coisa? A gasolina acabou, eu vou lá e pego a gasolina pro cara. Obrigado, Jesus te pagou. Eu literalmente tenho um cartão que fala que cartão de Jesus, assim, ó. Jesus pagou. Então, assim, eu entendo isso. Às vezes não é meu trabalho ali pegar a pessoa 100%. Às vezes meu trabalho é fazer uma parte. E ele que converte. Porque às vezes você é a resposta de uma oração naquele momento, né? Ele fala assim, Deus, me traz alguém aí
me ajudar nesse ponto, Sim, né? Você é sim. aquela resposta ali, pronto. E hoje, assim, os caras até me zoam, porque toda vez que alguém me liga assim, em horário, eu falei, ih, aconteceu alguma coisa. Alô? Ô, Doug, tudo bem? Então, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, fala. Eu falei, eu acho que eu vou me formar em, como fala, em terapia. Vou dar aula de, vou ganhar um dinheiro com isso aí também agora. Hoje você frequenta uma igreja aqui? Hoje eu frequento, voltei pro Brasil, né? Fiquei um ano, em 2 meses lá, depois de falar sobre isso. Aí voltei pro Brasil e conheci Além do Véu, que fica em Santo André aqui, né? Conheço. O Pastor Davis, Beijo, Dani. Pastor Davis. Pastor Wagner aqui da Sim, Além do Pastor Véu de São Wagner, Bernardo. isso, com o pai dele. Pastor Oswaldo. Isso. Eu tive lá na inauguração deles. Que Né, legal. em São Bernardo, a igreja tá linda. Parabéns. Parabéns. E assim, mesmo. cara, Deus me colocou numa casa de Deus que eu orei muito, Senhor. Me coloca num lugar que a sua obra vai ser feita. Né? Porque meu chamado ele é muito difícil. Porque meu chamado é chamar os de dentro pra fora para arrependimento. E chamar os de dentro pra fora para arrependimento é difícil. Porque às vezes tem muito crente dentro da casa de Deus perdido. Esse que é o mais difícil. Que não entende que tá perdido. Às vezes tá querendo salvar uma alma de fora, mas ele precisa ser salvo. E eu sou o cara lá dentro da casa de Deus que faz essa ferramenta. Nos bastidores, sabe? As coisas chegam em mim, Deus me dá umas histórias. Então, assim, mas, cara, ali eu tô podendo fazer um pouco mais, eu tô podendo trazer um conhecimento que eu trouxe de fora, eu tô podendo capacitar uma galera. Então, eu tava até falando com o David esses dias aí sobre uns projetos das missões, que eu queria, de repente, ajudar ali, implantar algumas coisas, fortalecer com o que eu tenho. Tô tomando conta de um ministério de inglês com a minha esposa lá da igreja. Legal. Então, de quinta-feira, hoje eu vou ensinar inglês hoje é quinta-feira à noite, dou aula de inglês também lá. Então, tô arrumando professor, a gente tá crescendo no propósito de ampliar, de trazer conhecimento pra galera, sabe? Então, cara, é isso, sabe? Eu vejo assim, a Bíblia fala que Deus deu um dom específico para cada um, que esse dom seja usado para ajudar os outros, para que sejamos grandes administradores da multiforme graça de Deus. Então, se Deus te deu um dom de ser engenheiro, seja engenheiro para a obra de Deus. Se Deus te deu um dom para ser médico, artista, atleta, seja pedreiro, cara, faça para a obra de Deus. Deus vai sempre colocar alguém na sua vida para você fazer a sua obra. Não, e assim, mesmo que você sabe que tem o dom para aquilo, né? Eu tenho o dom aqui pro jornalismo, por Sim. exemplo. Enquanto você não tá completo com a obra de Deus, para tá faltando alguma coisa, Tá né? faltando. Tá faltando. Tá faltando. Tem que ser o completo, né? Porque você acorda amanhã e aí? Vai dormir aí? Se eu não acordar amanhã, o que eu vou fazer? Você fala, caraca, mano, se eu morrer amanhã acabou tudo. Não tem propósito nenhum. Exatamente. Então, pra mim é claro, mas, tipo assim, pra mim é claro de um jeito, assim, que quando eu tive a revelação, eu falei, caraca, cara, o que adianta eu estar nervoso? Eu não fico nervoso. Ansiedade, essas coisas. Por quê? Porque se eu morrer amanhã, acabou tudo. Na Bíblia fala que é melhor estar num velório do que um lugar onde nasce uma criança. Porque nesse mundo de iniquidade que tá, é louco. Então, tipo assim, você começa a ficar na real, fala, Senhor, é muito louco. Então, sabe o que eu faço? Eu durmo. Eu acordo e falo assim, ó, tô aqui de novo, vamos embora. Mais um dia. Mais uma oportunidade, né? É isso. Então, assim, eu acho que o dom do esporte é muito bom porque, por exemplo, África, tatuagem, vixi. Quando eu chego com manga longa. Pra conhecer a galera, eu respeito a cultura. Eu não posso respeitar a cultura. Biblicamente falando, eu tenho que respeitar a cultura. Sim, sim. Então, eu chego lá, humilde, tenho minha tatuagem, conheço todo mundo. Ah, Brasil, Brasil. Todo mundo ama o Brasil, velho. O Brasil é um país abençoado, né? Qualquer lugar do mundo você fala que é brasileiro. E aí eu vou conhecendo, né? Quando eu tiro isso aqui, aí já o povo já me olha um pouco estranho. Não, tatuagem, tal, mas tatuagem, aquele papo, tatuagem é pecado? Eu falei, não, isso aí é uma cultura diferente. Lá atrás, na época, tinha uma cultura, paganismo, não tem nada a ver com o que tem hoje. Porque o mesmo versículo que fala da tatuagem, fala que você não pode raspar a toda a cabeça, fala que você não pode usar 2 materiais de roupa. Então, vamos parar de olhar pro pecado e olhar pra Jesus Cristo? Então, assim, a mensagem é essa que eu levo pra lá. Então, tem que tomar cuidado com isso, sabe? Mas, cara, é lindo ver. E aí já fui 3 vezes já pra lá com essa organização. Em agosto estou indo de novo. Quero levar alguma galerinha da Lei do Véu pra mostrar a experiência. Eu quero trazer isso pro Brasil, esse conhecimento. Quero trazer essa perspectiva da vida, do evangelho. E o esporte, cara, é algo que já eu me aposento, eu falo pra galera. Então, meu maior sonho é poder ver a molecada, ver o Gustavo, a Duda, ver a molecada, o Caio se dando bem, tá lá na China, ver o outro indo pra França. Porque eu sei que ali foi plantada uma semente que a gente deixou lá atrás, sabe? Tão em boas mãos. Não vai mais a gente parar e o esporte morrer. Eu creio que eu estando ali no meio da galera nos treinos, é o que eu te falei, eles me chamam ali, eu sou o terapeuta da galera. Então, eu passo uma visão de verdadeira. Eu não sou falso, quando tem que falar, eu falo a verdade, tenho o meu jeito de falar.
mas eu não minto pra eles, eu falo a verdade. Então, eu acho que é isso que me trazendo a confiança da galera, né? Poder somar no que eu posso ali. Mas mesmo acho que depois que você parar de competir, você vai continuar ali nos bastidores, Sim, né? sempre. Dando apoio pra Quem galera. sabe vir um treinador do time brasileiro aí pra Olimpíada. Ó. Como é que estão os nossos atletas pra Olimpíada? Cara, assim, masculino a gente tem ali tá agora pra pontuação. Tem o Gustavo Batista, o Bala Louca. Tem o Cauã Madonna. Tem o Felipe Maneirinho. O Cauã Madonna tá em Amparo agora, morando lá, treinando. O Felipe Maneirinho é de Fortaleza, mas vem pra São Bernardo treinar direto. A Eduarda, da feminina. Tem a Carolis também. Olha, o Brasil tem um diferencial que é o nosso estilo de andar. É diferenciado. Nós não somos quadrados. Então nós pulamos pra lá, pra cá. É bonito ver os atletas brasileiros andar. O Gustavo, cara, ele ficou em sexto e foi luta. E do jeito que ele andava, distraído. O Gustavo tá crescendo no arsenal de manobra dele. Eu creio que, assim, o Gustavo tem uma chance boa de pegar pódio. Porque o estilo dele é único. Tipo, não é um lugar que ele vai e o cara vai fazer tudo que ele faz. Não, ele tem coisas que só ele faz. Em todo o BMX mundial. Então esse é o diferencial que eles estão buscando na Olimpíada. Agora vai muito o quê? No investimento, né? Porque a gente sempre... Então... É luta de investimento, sabe? É uma luta. Mas o Gustavo, graças a Deus, tá amparado pela federação, tem os patrocínios privados dele, porque agora ele, depois da Olimpíada que teve, ele ganhou um reconhecimento maior, então vai dar uma força muito boa. Inclusive, eu até tava conversando com ele esses dias sobre controle mental, que eu falei com vocês mais cedo. A Duda, eu falei pra ela começar a fazer visualização. Eles precisam começar a fazer isso pra preparar pra o que vem aí, né? Porque tem lesão... Tem porrada, treinamento. Então a Duda, eu conheço ela desde os 13, ela é pequenininha. Então quando ela tá querendo fazer manobra, ai, Doug, não sei o que, eu falei, vai. Ah, tá esperando o quê? Ela confia em mim, ela vai acertar a manobra. Então eu falei, se você não confia em você às vezes, confia em mim, que eu tô te falando a verdade. Se você for, você vai acertar. E ela vai acertar. Então, eu tenho fé que a gente vai dar bons frutos ainda aí, viu? Tem uma safra de moleque novo vindo, boa, 7 anos, 8 anos, 13, 12 anos, o moleque tão voando. Eu dou aula pro Pedro, ele é lá de Osasco. Ele vem pra São Bernardo com o pai dele, 2 vezes por semana, e eu dou aula pra ele. E foi um processo demorado, mas o garoto, eu vi, mas esse moleque tem talento. É uma promessa aí. Ah, pai, mas não tô fazendo. Eu falei, garoto, você tá com 13 anos fazendo o que você faz. Quando essa idade, eu não pulava nem guia, nem buraco na rua eu pulava. Então, assim, aí é o mental. Tava jogando bolinha de gude aí, Cara, né? o moleque, ele dá mortal já, ele dá 360, ele dá T-whip, gira o quadro da bicicleta. Então, assim, eu falei, essa molecada não sabe onde eles estão, cara. E aí Mas, cara, eu tenho fé, viu? E a gente agora tem uma associação, né, de São Bernardo, de BMX Freestyle, que a gente tá querendo trazer para o mundo público como utilidade pública, pra gente poder trazer recurso e fomentar nosso esporte de uma maneira mais forte. É pegar a molecada base que tá em destaque, vem cá, ajuda de custo. Vai treinar aqui todo dia, vai ter preparo físico, vai ter academia, vai ter um treinador, vai ter alimento pra você. Então a gente quer fazer o que o americano faz, a gente quer fazer o que o australiano faz. E é os caras que estão em evidência. A China, nem se fala. A China entendeu. Sabe o que a China faz? Foi lá na ginástica, e não tinha atleta de BMX da China. Foi na ginástica olímpica. Ó, 10 bicicletas. Quem quer andar de bike aí, ó? Se gostar, nós vamos pagar vocês pra andar de bike. Olha isso. Pegou as melhores ginásticas lá, os pivetinhos, e estão levando o brasileiro pra lá, pra se cuidar de skate. O brasileiro do Caio tá lá também. Estão trazendo os campeonatos, os caras mais top do mundo pra ir pra treinar. Eles estão criando umas máquinas. E você não via. Pra você ter uma ideia, tem atleta, os mais top, eles não mandam pras competição. Eles guardam. E aí na competição, as chinesas já estão pegando pódio. Aí eu falei, mano, quem que eles vão mandar depois? Tipo, tem menina mandando triplo T-whip. Jogando a bicicleta 3 vezes no alto. Que nem homem faz direito. Eu fiz essa manobra uma vez. As criancinhas, então, tipo assim, a China sempre entendeu sobre isso, né? E já a gente vai ver uma safra dominando. E é o que a gente precisa fazer no Brasil. E com relação ao apoio, né? Se a gente tiver empresários, né, que querem ajudar, querem fomentar o esporte, né? Como que pode ajudar? Tem cota mínima para ajudar? Pode ser com material? Como é que funciona esse patrocínio? Cara, a gente, assim, é aberto. Então, a gente tem atletas diversos, né? Tem os profissionais que a gente faz... Às vezes a gente faz permuta com os profissionais. Então, a gente fecha, às vezes, parceria em grupo. Vai eu, Caio, Duda, Gustavo. Que junta as 4 redes sociais, que é números altos. A gente faz parceria junto para trazer recursos para o nosso treinamento.
A gente abre espaço para pôr no centro de treinamento, pôr foto, pôr banner, etc. Tem os trabalhos sociais que a gente quer fazer, então a gente quer incluir tudo na associação. Então, não, eu acredito que assim, cada um ajuda o que pode. Eu não posso exigir de uma empresa que está começando agora 1 milhão. Entendeu? Então eu acredito que cada um... Eu tenho esse entendimento claro, que eu não posso exigir... Cada um pode dar o que quer. E é um começo, sabe? Vocês do podcast, eu sei que vocês vão crescer muito grande, vocês vão ganhar muito dinheiro. Vocês vão estar lá no nosso treinamento, lá, patrocínio oficial. Amém! Profetizo pra vocês lá. Já, velho. O estúdio também vai crescer cada vez mais. Então, assim, é isso que eu creio, sabe? Eu creio porque, se eu, que saí de São Mateus, não tinha perspectiva de vida nenhuma, viajei o mundo, conheci muita gente, aprendi inglês sozinho. Quem sou eu? Todo mundo pode. Eu falo que se eu conseguir, todo mundo consegue. Então conta com a gente, o que puder ajudar, o que achar que dá pra ajudar a gente, tanto vereador, a gente tem vereadores também que podem ajudar a gente, quem entende sobre associação. Às vezes passar um conhecimento pra gente já é ouro. Então, às vezes, alguém que entende de associação, o que a gente pode fazer para conseguir colocar essa associação num patamar para receber um dinheiro público, um projeto de lei incentivado. Se a empresa é grande, vamos fazer um projeto para destinar 1% do imposto para o esporte, sabe? Então, a gente é aberto, cara. A gente é aberto a... Deixa um contato aí para a empresa entrar em contato com vocês. Vou deixar com você. Você quer que eu fale agora? Pode falar. Pode estar no WhatsApp, tá? Que é 11 97971 6561. É o Douglas que vai estar falando com você. Douglas, deixa eu te falar aqui que a gente tem um assunto ainda para mais uns 3 podcasts, né? Sim. Agradeço muito a tua presença, muito obrigada por vir aqui. Obrigado. E por compartilhar com a gente que é mais do que uma história de vida, né? Uma história de superação, uma história de fé. Que Deus continue abençoando aí a sua caminhada, que você continue sendo usado aí para trazer muitos prêmios para o Brasil, né? E para falar de Jesus para muitas pessoas. E me diz uma coisa, essas viagens que você faz missionária também precisa de ajuda? Dá para mandar material para lá por vocês? Assim, sempre bem-vinda. Eu quero começar esse projeto, quero levar mais gente, quero treinar os missionários, capacitá-los tanto na língua inglesa quanto no método. Então, assim, sobre recurso para levar material é um pouco difícil, porque a gente tem um problema com aeroportos, né? Sempre tem um problema de taxação. Um país africano é um pouco difícil de lidar com o restante de imigração. Mas recurso, quando eu levo, eu compro coisa lá, né? Porque tem muita em fábrica chinesa, então assim, eu compro coisas, tênis, roupa, bicicleta, lá mesmo a gente faz essas compras. Então, logo mais vai ter uma missão aí, de repente eu passo para vocês, quem quiser apoiar e ajudar, a gente vai ser bem-vinda. Então, ao crescer nesse ministério, a gente vai conseguindo melhorar. E é isso, queria agradecer a vocês aí pela oportunidade. Muito bom ver você de novo, Já estive com vocês aí muito tempo aí nessas atas jornalísticas. E é isso, você aí também, queria só mandar uma mensagem para você aí que de repente tá sem propósito aí, tá achando que a vida já tá perdida. Existe um propósito, cara. E o propósito é Cristo, é entender, é saber que tem uma oportunidade. Tem a casa de Deus lá que a gente frequenta ali no Véu, se quiser ir lá, que a gente fala que é o lugar do encontro. Manda mensagem para mim no Instagram, que eu vou conversar contigo. Acompanha minha história, porque você pode fazer muito pro outro. Quando você começa a ajudar as pessoas, você ganha uma alegria extra. Então, o melhor começo que eu digo pra você é começa a fazer algo por alguém. Começa a falar um oi pra alguém, um bom dia, elogiar alguém, começa ajudando sua mãe, começa ajudando seu pai. Todo dia eu fiz o seguinte, eu falava assim, todo dia eu vou mudar uma coisa, porque mudar tudo de uma vez não dá loucura. 30 dias passou, eu mudei 30 coisas. Passou um ano, eu mudei 366 coisas. Então, se todo dia você mudar uma coisinha, 10% todo dia um pouquinho, você vai ver a diferença na sua vida. Mas conta com a gente, obrigado aí mais uma vez e tamo junto. Muito obrigada. E para você que ficou com a gente até o finalzinho, tem novidade, viu? A Compre Barato Utilidades Domésticas, ela vai dar um brinde pra gente. Então pode entrar aqui nos comentários, deixa lá o seu nome. A gente vai dar um prazo aí até amanhã, Manuel, pode ser? Até amanhã. E aí a gente vai sortear esse brinde aí para todo mundo que entrou lá e deixou seu comentário. Tá bom? A gente vai deixar também aqui nos comentários as redes aqui do Doguete para você entrar lá, para ver o trabalho dele, para seguir também. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo programa. Um super beijo. Até mais. Valeu!